desta quarta-feira está no ar. Seja bem-vindo, chega junto com a gente, participa porque o programa está recheado de informação. Deixa eu dar um bom dia aqui também ao Paulo Coelho. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia a você que nos assiste. Bem-vindo mês de julho. Vamos esperar que seja para o nosso meio, que seja um mês aí de boas notícias. É o que a gente espera, né, Lúcio? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, vamos ao GD começar esta edição aqui no portal Gazeta Digital. Quero destacar aqui a fala do deputado estadual Valdir Barranco, que está no portal Gazeta Digital. Enfrentamento ao vírus. O governo não fez dever de casa em Mato Grosso, destaque negativo nos jornais, diz deputado. De oposição ao governador Mauro Mendes, o deputado estadual Valdir Barranco, do PT, teceu duras críticas à gestão do estado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso. O parlamentar destacou que o estado está diariamente em todas as edições dos jornais como um exemplo negativo de enfrentamento à pandemia. Os deputados estaduais cobram ações mais efetivas do governo do estado e lembraram que Mato Grosso já recebeu recurso da União para o enfrentamento da doença. A Assembleia Legislativa ainda convocou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, para saber como estão as ações do governo para o enfrentamento da pandemia nas aldeias indígenas. Esse é o destaque aqui do GD e é uma cobrança forte que a população faz ao governo do estado. Só cesta básica não adianta, Paulo Coelho. Tem que ajudar muito mais. O trabalho social é importante, mas há que se saber e dar transparência exatamente a isso que cobram os parlamentares. O Barranco fala agora, mas o Medeiros falou outro dia, quer dizer, a cada dia que passa, mais cobranças há nesse sentido aí e todo mundo quer, a comunidade toda quer saber aonde que está sendo aplicado esse dinheiro aí, porque afinal de contas continua a mortalidade de pessoas por causa dessa peste chinesa. Aí o deputado Valdir Barranco tem uma questão partidária, ele é oposição, né, ao governador Mauro Mendes, ele está fazendo a cobrança em relação ao governo do estado. Agora é preciso também não esquecer das prefeituras, né? As prefeituras que... O seguinte, vamos ser justos aqui. O governo do estado está dando satisfação do que fez com o dinheiro. Está dando. Ele já publicou aí, nos veículos de comunicação, a destinação que está dando aos recursos que recebeu lá de Brasília. Agora, e as prefeituras? As prefeituras até agora não explicaram nada. O que a gente ficou sabendo aqui foi pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, não é? De investigações, de desvio dos recursos que eram destinados lá para a pandemia. Agora, 3 meses depois, é que estão falando em implantar novos leitos de UTI aqui em Cuiabá. Lá em Várzea Grande, nenhum, né? Até aqui. A não ser que parece que estavam se movimentando para ver se criavam mais algum leito lá ou alguns leitos de UTI. Mas sem planejamento, né? Mas sem planejamento nenhum. E isso daí foi cobrado pelo Ministério Público, nós noticiamos isso daqui ontem. Então, é preciso também olhar bem o que as prefeituras estão fazendo ou o que elas estão deixando de fazer. E o seguinte, dentro desse tema, só que numa outra vertente, tem um estudo aí do deputado Lúdio Cabral, do PT, que é uma oposição extremamente equilibrada, porque é o seguinte, ele critica, mas com base, ele mostra os dados e aí ele faz a crítica. E ele tem um estudo aí que é extremamente preocupante. O estudo dele, ele acertou na mosca, o número de casos que Mato Grosso fecharia em junho. Né? O estudo dele mostrava ali em torno de 15 mil casos confirmados de coronavírus. E para o final do mês de julho, o estudo dele aponta, se não estou equivocado aqui, mais de 70 mil casos confirmados. E aí é o seguinte, nós estamos já sem UTIs, não é isso?
com 15 mil casos, porque aí tem uma proporção, né, das pessoas infectadas que necessitam de internação hospitalar e uma parte dessas pessoas precisam de UTI, né, porque não conseguem, vão ter que, a respiração tem que ser artificial, é isso? Pois é. Então é o seguinte, é grave, né? É grave. E a projeção dele, eu estou aqui com o estudo, Lúcio, só para a gente trazer os números, a projeção Esse dele... número aí de julho é o correto? O de mais de julho 70 mil. O de junho, ele fez uma projeção de 12 mil. 12 Fechou mil, ali próximo, quer dizer, deu mais, né? Deu mais, deu 15. Então, de 1º de julho a 1º de agosto, a projeção dele é que a gente chegue a 70 mil casos. E sabe o que me deixa mais espantado? Ontem, por exemplo, ontem à noite, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele mandou, né, como manda todas as noites, aí os boletins atualizados. E no último, que foi divulgado ontem à noite, eu estava até olhando aqui agora, enquanto o Lúcio falava, olha só, temos 92,5% das UTIs pelo SUS ocupadas. Ou seja, em números diretos, 18 apenas, Lúcio Sorge, 18 apenas estão disponíveis. Ou pelo menos estavam até ontem à noite, porque infelizmente é avassalador, não é, esse crescimento aí. Então, isso que assusta. E ao passo disso que o Lúcio falou, enquanto isso, os municípios como Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande não apresentam aí um único leito novo. E nem uma nova ação, Paulo. Não é só leito, não tem inovação. Tem, vamos distribuir o kit Covid, por exemplo. Mas e aí, estão distribuindo? Porque os relatos que chegam aqui ao Grupo Gazeta é que não tem medicamento, é que não tem atendimento, é que está tudo superlotado, não tem exame. Em Várzea Grande a gente teve relatos de unidades do IPASE ali, que falavam, olha, se você quer fazer o exame mais rápido, vai ter que pagar em outra unidade. Que aqui não vai sair. R$300, 250, R$300. Na rede particular não tem mais leito. Não tem? Não tem mais leito. Ou seja, o governo não pode... como o Paulo falou, é rotativo. Se uma pessoa fica bem e libera o leito ou acaba morrendo, infelizmente, o leito é liberado. Mas assim, é 1, 2, 3... Infelizmente é isso. Fica nesse número, infelizmente. Mas aí só tem uma exceção aí a essa regra, né? A regra da ocupação total aí das UTIs, né? Se o camarada for um cara bacana, se ele for um figurão, de repente, ele consegue uma home care para atender ele lá na casa dele. O que significa 0,0001% daqueles que precisam realmente. Ou seja, a grande massa, você sabe o que acontece. Vai morrer a míngua, infelizmente. Mas nem assim essa home care aí, né, por convênio de saúde, vai pelo aspecto, digamos assim, legal, pelo QI, né? Eu mandei, carteirada. Eu mandei, só para encerrar esse assunto aqui da minha parte, eu até mandei, fiz questão, não aguentei, enquanto cidadão mesmo, e até como jornalista também, eu mandei para o governador, eu mandei para o prefeito de Cuiabá, pedindo para eles tratamento precoce aí. Porque afinal de contas, mas fulano já interveio, já pediu e o governo vai providenciar. Esse vai providenciar quando? Quando vai estar disponível, como disse a Nayara aqui, lá em Várzea Grande? Se sabe-se já, notadamente, já sabe de forma comprovada que o tratamento precoce, ele ajuda, inclusive, a resolver esse tipo de problema que a gente está falando aqui, das UTIs, ou seja, a pessoa não precisa ser entubada, ser tratada com ivermectina, com a cloroquina, ou com que seja, não é, que são os mais conhecidos aí, que surtem efeito positivo, e a gente não vê, na prática, isso acontecendo. Detalhe, o governador Mauro Mendes tomou hidroxicloroquina quando teve acometido aí pela Covid-19. Olha, vamos então, já que a gente está nesse assunto, vamos com o repórter Bruno Pinheiro, porque Mato Grosso registrou em 24 horas mais de 1.000 novos casos da Covid-19. No mesmo período foram 39 mortes, 17 delas só aqui na capital. E o prefeito deve anunciar novas medidas restritivas, é isso, Bruno Pinheiro? Conta pra gente.
Exatamente, Nayara, muito bom dia Mato Grosso. Novas medidas serão tomadas nesta quarta-feira, então é uma quarta-feira decisiva aqui na capital do estado. Diante dos novos números, é o que nós já falamos ontem, que a cada dia que esses números acabarem aumentando, eles aumentarem, novas medidas mais rígidas serão tomadas. Então, o que se espera é que realmente seja anunciado mais outras medidas. Segunda e terça-feira acabou sendo estendido o toque de recolher, né, que cerca de 48 horas, mas então hoje é o último dia, hoje encerra. O toque de recolher está sendo válido entre as 22 horas até as 5 da manhã. Então, ou seja, entre este horário autorizado a movimentação de pessoas além desse horário que são de 22 horas às 5 da manhã. O que se espera é que esse toque de recolher deve continuar aqui em Cuiabá. Diante desses números, só aqui na capital do estado, hoje chegamos a essa marca de 187 óbitos confirmados só aqui na capital do estado. 921 confirmados que estão com a doença, a Covid-19. Agora, olhando esse número que também aumenta muito a nível estado de Mato Grosso, já são mais de 16 mil confirmados com o novo coronavírus. Em relação aos óbitos, são 629 mortos confirmados até essa manhã de quarta-feira. 5.891 estão recuperados e hoje são 18 leitos de UTIs que estão disponíveis na rede SUS. E aí a gente volta sobre esse assunto com essa dificuldade, né, de localizar esses leitos, mesmo sendo divulgados que ainda há vaga. Então, com esse número, cerca de 92% de ocupação em relação a esses leitos e ainda restam 595 que estão internados. Então, a expectativa é de que Emanuel Pinheiro anuncie as novas medidas. Esse anúncio é sempre feito via internet, em uma live no Facebook. Nós vamos acompanhar e assim que tiver mais informações, nós vamos repassar. Enquanto isso, vale ressaltar que a quarentena coletiva está em vigor, que esse já é um decreto do juiz, uma determinação da Justiça entre Várzea Grande e em Cuiabá. Sobre o toque de recolher, são cerca de 60 pessoas que estão nas ruas, são agentes da área de segurança. Quando se fala sobre a Secretaria de Ordem do município e também a Polícia Militar, são mais de 60 pessoas que estão fiscalizando residências, aniversários em residências, eventos religiosos e também a abertura do comércio que não está autorizado aqui na capital. Nayara. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E ainda para falar de Covid, só que as medidas, eu quero só trazer aqui uma informação rapidinho de que o governo federal prorrogou o auxílio emergencial por mais 2 meses, viu? O decreto foi publicado no Diário Oficial na madrugada de hoje e aí o presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial destinados a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Na terça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou a prorrogação da ajuda do governo. Segundo Guedes, a aposta é que sejam pagas mais 4 parcelas em 2 meses, que vão somar R$600 por mês, totalizando R$1.200. E mais uma medida rapidinho, que o Brasil restringe a entrada de estrangeiros no país por 30 dias. Em edição extra do Diário Oficial da União, de terça-feira, o governo proibiu a entrada de estrangeiros no país por 30 dias. O texto é assinado pelos ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e também por Eduardo Pazuello, interino da Saúde. A medida leva em consideração a declaração de emergência em saúde publicada pela OMS no dia 30 de janeiro de 2020, em decorrência da nova pandemia do coronavírus. E aí é uma via de mão dupla, né? O Brasil está proibindo a entrada de estrangeiros e nos países da Europa estão proibindo a entrada dos brasileiros. Estados Unidos também. Né? E os Estados Unidos também, não é isso? Por que isso? Porque o Brasil aí, o surto, né? O surto não, a pandemia
do coronavírus é gravíssima, né? Gravíssima. E como o problema pouco... E não chegou ao pico ainda. Não é o pico ainda. Em São Paulo parece que já deu uma reduzida já está começando a cair. Mas assim, e São Paulo é a caixa de ressonância, né? Mas... É igual Manaus, caiu porque Caiu. não tinha mais para onde É. ir. Chegou no pico da doença, muita gente pegou e realmente não tinha. Fecharam já o hospital de campanha. E como se doença pouca é bobagem, a dona China acabou de inventar mais um aí, que é o H1N1. Na verdade é o G4H1N1, que é uma nova doença que acaba de surgir na China. Já centenas de pessoas foram acometidas, já houve inclusive morte, não é? Mas é um novo vírus que vai dar muito o que falar em menor proporção, é verdade, como foi o do H1N1, não é? Mas que já acaba, ou seja, de vinda de quem? Dos porcos, né? A questão suína aí está cada vez mais dando problema para o mundo aí. E essa questão por exemplo, todo esse problema que tem hoje, né? Por exemplo, a gente noticiava aqui agora há pouco, essa superlotação aí das UTIs, né? Pelos dados aí da Secretaria de Saúde, a ocupação aí é superior a 92%. E é preciso entender também o seguinte, né? O caos na saúde, aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, em Várzea Grande, não começou agora com a pandemia. Ele já vem de há muito tempo. Já existia. E aí é o seguinte, é preciso colocar na mesa de forma bem clara que uma das razões, talvez uma das principais razões para que a saúde agonize tanto assim, é por causa do assalto aos cofres públicos. É por causa da roubalheira, não é isso? Quantos e quantos casos que nós já não tivemos aqui em Mato Grosso de políticos assaltando os cofres públicos, roubavam milhões e devolviam tostões, não é isso? Eles roubavam um montão e devolviam um tiquinho, um tostão, né? Então, é preciso colocar isso na mesa. Eu digo isso porque eu estou vendo aqui, por exemplo, no Jornal A Gazeta de hoje. Ministério Público Federal denuncia TEIs por tentar esconder cheques. Bom, na Operação Sangria ali, o esquema era na churrasqueira, né? Tentaram queimar documento numa churrasqueira. Aqui, segundo o Ministério Público, queriam usar uma lixeira, não é isso? A informação aqui é de que o Ministério Público denunciou o conselheiro afastado do Tribunal de Contas. Aliás, um dos conselheiros afastados, são 5, mas essa denúncia aqui é contra o Valdir Teis. E aí o Ministério Público diz que Valdir Teis, por tentativa de obstrução de justiça durante busca e apreensão realizada no âmbito da última fase da Operação Ararat. Durante a operação, os policiais federais flagraram o conselheiro tentando ocultar vários cheques com valores milionários em uma das salas do escritório que eram alvos de busca e apreensão. Nesse caso aqui, lá dos conselheiros do Tribunal de Contas, é a delação, né, do ex-governador Silval Barbosa, de que ele teria pago lá em propina 53 milhões de reais para os conselheiros. Eles negam tudo, né? Dizem que não tem nada disso, que eles vão provar a verdade, né? Mas começou lá com a delação de Silval Barbosa. E do Pedro Nadaf também, né? E do Pedro Nadaf também. E agora tem aquele outro levantamento, aquela outra auditoria que foi feita lá no Tribunal de Contas, em cima dos contratos de TI, de tecnologia da informação, onde já se divulgou que o rombo ali teria sido de 137 milhões de reais. Quebraram o sigilo aí de várias pessoas, umas 30 pessoas, mais 33 empresas. Uma das empresas lá é a Abaco, né? Abaco tem até um motel, no meio. Tem um motel no meio. No caso da Abaco Informática, as empresas ali que tiveram o sigilo quebrado, todas elas atuando nessa área aí, praticamente todas na área de informática. A Abaco é a que aparece mais, né? É a que aparece mais porque é ligada aí a um mega empresário aqui de Mato Grosso, o empresário Jandir Milan, que foi ex-presidente da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso. E é denúncia para todo lado. Outra aqui, na capa do Jornal A Gazeta também, na capa do Jornal A Gazeta, estou fazendo essa conexão aqui,
com o problema da saúde, que a roubalheira influi muito no caos que a saúde tem. Mas todo mundo nega, né? O ex-deputado Nilson Leitão usou propina para fazer turismo em Miami. Quem diz isso aqui é o seguinte, quem disse isso é uma pessoa que foi muito, mas muito próxima de Nilson Leitão, que fez também uma delação premiada. O ex-secretário de Educação, Hermínio Pinto. Aí, Nilson Leitão diz que não tem conhecimento das denúncias, não sabe do inquérito, não chamaram ele ainda para ser ouvido, mas a denúncia é essa, de que teria usado propina para fazer turismo em Miami. Então é o seguinte, é preciso conter a roubalheira de uma forma geral, porque senão é o seguinte, os serviços essenciais aí, eles continuarão sendo prejudicados. Não é isso? Se comprar papel higiênico com 400% de superfaturamento, se alugar drone, se quiser contratar televisão para transmitir programa de educação, quer dizer, então tem que ficar o seguinte, tem que ficar atento. Não foi provado isso ainda, mas foi denunciado, né? Então é preciso ficar assim de olhos bem abertos, porque é o seguinte, porque senão depois vai faltar para a saúde, para a educação, para assistência social, vai faltar não, já está faltando. Já falta faz tempo. Olha, e a capital deve ganhar mais 40 leitos de UTIs, metade deles começam a funcionar ainda esta semana. Quem garantiu isso foi o prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos conferir na reportagem do José Porto. Houve um acordo, uma promessa entre o governo do estado e a prefeitura da capital para ampliar o número de leitos. E a prefeitura coloca um esforço agora para conseguir mais 40 leitos. 20 deles podem entrar em funcionamento até o final dessa semana. Nós vamos conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro sobre esses encaminhamentos, porque já não há mais leitos disponíveis para pacientes da Covid na rede pública de saúde. Prefeito, o colapso chegou, infelizmente, uma situação complicada, mas esses leitos, 40 leitos, qual que é a meta que o senhor tem, o prazo para que eles entrem em operação? Bem, Cuiabá fez o dever de casa e entregou, e está em pleno funcionamento, atendendo a população cuiabana e mato-grossense, 95 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19, 55 no antigo pronto-socorro de Cuiabá e 40 no Hospital São Benedito. Agora, com a necessidade de ampliar a rede de assistência e atendimento para salvar vidas da população cuiabana e mato-grossense, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, conseguiu mais 40 respiradores junto ao Ministério da Saúde. E o governo do estado nos cedeu mais 10 respiradores. Com esses 50 respiradores, nós temos condições de abrir mais 40 leitos, 40 novos leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Para tanto, precisamos de 120 bombas de infusão, que está muito difícil no mercado, não é um problema só de Cuiabá, é um problema nacional, tenho conversado com outros prefeitos, mas estamos correndo contra o tempo, com a graça de Deus, até o final dessa semana, conseguimos abrir e colocar em funcionamento 20 leitos, mais 20 leitos. E dentro dos próximos dias, dentro das próximas semanas, conseguindo as bombas de infusão, vamos abrir os outros 20 leitos, ou seja, Cuiabá vai oferecer para a população cuiabana e vaziagrandense 135 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Preocupação muito grande, existe aí a quarentena obrigatória, mas os casos continuam crescendo, prefeito. Estamos investindo na atenção básica, nas unidades básicas de saúde com a testagem PCR, numa parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT Campus Bela Vista, para chegarmos a uma condição nos próximos dias de até 350 testes por dia. Com isso vai nos ajudar a detectar as regiões de maior confirmação para atacar a propagação do vírus. Também vamos iniciar nos próximos dias a distribuição do kit Covid para atender os pacientes com os sintomas leves logo no início da disseminação da doença, dos primeiros sintomas. Mas o kit Covid deverá ser entregue apenas sob prescrição médica e com a autorização expressa por escrito do paciente. Nas unidades secundárias de saúde, UPAs e policlínicas, com esses respiradores, vamos intensificar respiradores em cada unidade para ampliar o atendimento aos casos moderados e graves e evitar que o cidadão seja salvo nessas unidades antes de precisar a transferência para a UTI. E
Prometemos 95 leitos, entregamos. Agora vamos entregar mais 40. São 135 leitos de UTIs, é o que Cuiabá tem condições nesse momento. Agora, o que pudermos fazer mais, vamos fazer, porque o que queremos é salvar vidas da população. Está descartado o hospital de campanha, prefeito? Ou existe uma pressão ainda em relação a essa estrutura? Cuiabá está inteira à disposição para discutir com o governo do estado e com o governo federal qualquer medida que seja, hospital de campanha ou qualquer outra. Cuiabá está pronta para agir e para apoiar, para ser parceira, para salvar vidas, para cuidar, preservar a saúde e a vida das pessoas. Esses 40 leitos de UTIs, prefeito, eles vão funcionar em que unidades? No Hospital Referência Covid-19, antigo pronto-socorro municipal de Cuiabá. Olha, precisou ser cobrado o seguinte, vai aumentar 40 UTIs, muito bem, parabéns, tinha que fazer isso mesmo, mas precisou ser cobrado 2 meses seguidos, né, para tomar essa providência. Já tinha recebido dinheiro lá do governo federal. E o seguinte, a frota de ônibus, que foi muito cobrado, só aumentou por quê? Porque teve uma determinação da Justiça que era para aumentar a frota de ônibus, para não colocar mais em risco a população. Eles reduziram a frota, os ônibus ficavam superlotados, e aí é o seguinte, aumentava a contaminação. E eles sabiam disso. Só que é o seguinte, precisou a Justiça determinar para que se aumentasse a frota de ônibus. Agora pode olhar aí, ó, pode olhar. Com a restrição aí, com o isolamento social aí, com essa quarentena obrigatória, os ônibus não estão andando tão lotados assim. Estão andando até vazios, né? Ou pelo menos ali com metade da capacidade do veículo. Se tivessem feito isso antes, a contaminação teria sido menor. Deixa eu ir aqui para o WhatsApp rapidinho, só para a gente mostrar o que a gente falou aqui nesse primeiro bloco sobre a saúde. Olha só o reflexo do que a população vive. Bom dia, gostaria que os nobres jornalistas abordassem por que parece que os governantes não querem resolver o problema da pandemia. Veja, minha sobrinha procurou a rede pública e relatou os sintomas. Eles não quiseram fazer a testagem. Ela ligou para a Secretaria Estadual de Saúde e recomendaram ficar em casa, se piorar, para procurar a rede pública. Ela fez o PCR por conta própria e deu positivo. Resumo, eu mandei manipular remédio, ela tomou, graças a Deus voltou a sentir-se bem. Mas fica a dúvida, para quem vai resolver a situação do caos que está instalado aí no nosso estado? E agora com a gente com o estado de calamidade pública, com dispensa de licitação, pergunta aí o nosso telespectador. Olha que exemplo claro isso aí. A pessoa teve que meter a mão no bolso para fazer o exame e infelizmente constatou, infelizmente ou felizmente, porque constatando deu positivo. Pelo menos ela teve condições de ir atrás, não é? Manipular. Tem gente que não tem, né, Paulo? Tem gente, é muita gente. A maioria. A maioria. E aí tem gente falando aqui, bom dia, bancado, o senhor Jaime Campos deveria procurar o pronto-socorro para tentar fazer o exame e também o tratamento da Covid-19. Pronto-socorro do Sírio-Libanês? Ou do Einstein, né? Não, de Várzea Grande. De Várzea Grande. Ele que testou positivo, né? E a mulher também. Aí o nosso telespectador também fala o seguinte, fala aí sobre a cassação da prefeita Lucimar Campos. A informação de ontem, Nayara, tem o nome do telespectador aí? Não. A informação de ontem é o seguinte, teve a sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Uma sessão virtual, tinha zerado tudo lá, não é? Aí recomeçou o julgamento da prefeita Lucimar Campos e do vice dela, José Razama, o ministro Edson Fachin, né? Ele voltou a colocar o voto dele, como já tinha colocado antes, né? Que o parecer dele lá, ele que é o relator, o parecer dele é pela cassação. Só que aí a sessão teve que ser suspensa, porque, como eu disse aqui, que é uma sessão virtual, teve um problema lá com a conexão. Problema? Problema. Houve um problema lá ontem, viu? Um problema com a conexão lá da internet e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu suspender a sessão, que será retomada nesta quarta-feira, e a situação da prefeita e do vice é muito, muito delicada. Muito complicado. Muito complicado. Eu só queria 10 segundos.
Sobre o que o Manuel Pinheiro disse aí, nessas questões, esses 2 pontos principais aí, vai aumentar 40, vão aumentar 40 UTIs, e outras 20, né, dessas 40, 20 dependem das tais bombas aí de infusão. Mas está falando isso já faz algum tempo, e as coisas não se resolvem, é isso, para falar, papagaio fala também, gente, mas tem que agir. Tem muita falação e pouca ação. Vamos aos destaques, qual que vai ser o seu, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, eu quero dar uma notícia boa, né? É o que a gente uma notícia quer. Uma notícia boa, mas que vai servir de gancho para fazer uma cobrança. A notícia boa, você já adiantou ela aqui, Nayara. O governo Bolsonaro, aí é o seguinte, até os bolsonaristas costumam criticar a gente aqui. A gente, assim, né? Às vezes eu, né? Olha, vocês criticam demais o presidente Jair Bolsonaro, então é o seguinte, o meu destaque hoje é para dizer o seguinte, fez bem o governo Jair Bolsonaro, cobrado lá pela Câmara, pelos deputados, pelos senadores, e prorrogou por 2 meses esse auxílio emergencial de R$ 600, que pode ser dividido aí em 4 parcelas, né? Mas dentro aí de 2 meses, né? Essa divisão aí das parcelas. E o seguinte, graças a esse auxílio emergencial que a situação não está pior do que está, como se isso fosse possível. Basta olhar o que o IBGE divulgou, né? O IBGE divulgou. Mais de quase 10 milhões de pessoas no mês de maio não tiveram nenhuma remuneração, Paulo Coelho. Quase 6 milhões de empregos informais, eles sumiram do mapa. Então, é muito bom esse auxílio emergencial. E aí é o seguinte, aproveitar esse meu destaque para fazer uma cobrança. E o governo do estado de Mato Grosso vai ficar só nas cestas básicas? Não vai criar uma rede maior de proteção social? Porque tem muita gente sem emprego. Muita gente que não tem como colocar comida dentro de casa. Então esse é o meu destaque de hoje. Pois é, o pessoal já está falando até que, enfim, estou vendo elogios ao governo Bolsonaro. Sabia que era isso que eu ia falar aqui? Você não está sonhando, meu caro telespectador. Lúcio Soares está elogiando o governo Bolsonaro. O meu destaque é o seguinte, eu vou fazer uma fusão aqui de 3 assuntos que, na verdade, são o Covidão, que está fazendo aí uma bagunça geral no país, né? Uma varredura aí. O Covidão, que agora está fazendo vítima lá também no estado do Amazonas. A questão que, infelizmente, e de forma preocupante, foi lá no Senado de ontem, a aprovação aí do projeto de lei da mordaça. Inclusive, senadores de Mato Grosso votaram a favor desse projeto, ou seja, contra a liberdade de expressão e de pensamento. E também quero falar sobre aquilo que também adiantamos ontem aqui, na minha avaliação, e se confirmou que foi a saída aí do ministro da Educação. Eu havia dito que ele subiu no telhado, né, e de fato não resistiu. Ele já não é mais ministro. Depois de 5 dias de nomeação, aquele que foi nomeado há 5 dias atrás, Decotelli, né? O Decotelli, que eu esqueço sempre o nome, ele jogou a toalha, disse que não dava mais. Não dá mesmo. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a Notícias de Frente, com os destaques de Paulo Coelho e Lúcio Soares.